Meu nome é Marcelo Feijó, sou do núcleo Unirio, Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Tenho como orientadora a professora Valéria Wilke. Tá? Um beijão, professora. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse encontro. Eu vou usar um aplicativo para projetar meus slides, tá? E já vou iniciar a minha proposta. Um minuto. Certo. Enquanto o Marcelo organiza, o trabalho do Marcelo versa sobre o ensino de filosofia diante dos desafios tecnológicos da escola do cansaço. E aí, Marcelo, nós iremos já considerar os seus 20 segundos, seus 20 minutos, aliás, desculpe, e também agradecemos a presença da professora que nos acompanha também e nos assiste. Pois bem, posso? Então, pessoal, o motivo da escolha do tema é porque eu atuo na rede privada de ensino, né? Eu diria aqui no Rio de Janeiro, mas é uma das redes que eu atuo há mais de 15 anos, e ela hoje é uma rede nacional, né? E o modelo pedagógico no qual a gente está inserido, a proposta, os produtos que essa rede oferece, me fez pensar sobre o tema que a gente está trabalhando na nossa pesquisa, que é o ensino de filosofia diante dos desafios tecnológicos da escola do cansaço. Tá? Então, Peraí, gente, que avançou aqui a minha apresentação. Então, o que eu trouxe para a gente como proposta de discussão, inclusive para trocar com vocês, é baseado num trabalho etnográfico, em cima de uma experiência que eu tenho dentro dessa rede, né? E a ideia aqui é coletar experiências que corroborem com os estudos sobre recursos e métodos pedagógicos utilizados na escola do cansaço. A minha plataforma de diálogo aqui é com a obra Sociedade do Cansaço, desenvolvida por Churran, né? Onde ele critica a sociedade contemporânea caracterizada por um ritmo acelerado de vida e constante conexão digital, pressões sociais, um fenômeno recorrente, exaustão física e mental. Né? Eu começo por objetivo tentar entender as dinâmicas desse ambiente que eu estou inserido, que é a escola em rede, e refletir sobre a pedagogia de alto desempenho e os possíveis impactos dessas práticas na educação. Essa rede, ela nasce aqui no Rio de Janeiro, né? E por volta de 2013 ela vai passar por alguns processos que eu vou estar sinalizando aqui para vocês através de uma linha do tempo que eu construí, e separei alguns vetores que eu acho importante para centralizar a minha pesquisa, o nosso diálogo. O primeiro é a metodologia. Quando a gente fala de pedagogia de alto desempenho, nos últimos 10 anos eu tenho observado no Brasil, principalmente nesses dois grupos que eu atuo, uma mudança no modelo de se produzir educação, do ensino de filosofia, que é a nossa área, né? Um conteudismo mecanicista, ele vem se apropriando desses espaços, sabe? Então, a primeira coisa que me toca na minha pesquisa é o modelo conteudista focado no alto desempenho e nos resultados. O segundo ponto é tentar entender a dinâmica dessas empresas, porque, em sua maioria, essas empresas funcionam num sistema holding, que tem outras empresas ou outras marcas dentro dela, que cada uma simboliza uma escola, um grupo de escolas, para atender um ticket médio da sociedade, oferecendo produtos distintos. Né? Então, esse processo da financiarização, fundos de investimentos, que são sócios majoritários dessas holdings e que, por sua vez, influenciam na dinâmica de ensino e aprendizado
dentro dessa rede, né? Onde a comunicação ela flui de maneira em larga escala, né? E ela é centralizada através de um núcleo pedagógico, de onde eles controlam todas as dinâmicas que acontecem dentro dessa rede. Então, a comunicação até é muito eficaz, é rápida, né? Extremamente dependente de tecnologia, a metodologia é tecnológica e que vai impactar diretamente no resultado. Então, são escolas que nascem como cursos e evoluem para o processo de escola. E nessa linha do tempo, eu vou apresentar para vocês uma dessas marcas que eu trabalho, que começou em 99 com um grupo de ex-alunos do ITA. Em 2002, ela abre o ensino médio, que é um colégio-curso voltado para concurso. Em 2005, né, que eles atentam para os anos finais ali da educação básica fundamental. E em 2013, eu coloquei um pontinho vermelho aí na nossa linha do tempo, é quando um fundo de investimento compra essa escola, esse colégio-curso, né, e começa a administrar através de uma holding, né, de capital aberto, que recebe diversos fundos de investimento e muda totalmente a maneira de trabalho, o ambiente, né, as ambiências educacionais dessas estruturas. Aí sim eles abrem ensino médio e começam a expandir. Essa evolução de 2014 a 2017, que eles entram no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 2018, tem expansão para Goiás, Distrito Federal. 2019 completa 20 anos, mas num formato totalmente diferente, com liderança diferente, uma proposta pedagógica bem diferente. Dentro da pandemia, sabe, no ambiente pandêmico, onde as escolas de bairro fechavam, tínhamos todas as dificuldades possíveis com tecnologia, o mesmo grupo ele compra cerca de 51 escolas no Nordeste e expande para o Nordeste. Então, é dentro dessa dinâmica expansionista que eu comecei a identificar práticas pedagógicas que ressignificavam aquele ambiente, que é o que a gente trata como escola do cansaço. O objetivo da minha pesquisa tem como eixo temático entender a plataformização do ensino contemporâneo, como é que essas redes elas alocam, principalmente essa marca, e como é que ela dialoga e distribui seus produtos com clientes ou alunos, pais de alunos e profissionais ali inseridos na área de educação, em especial a gente, professores de filosofia, né? Pensar o conceito de cyberpedagogia, né? Que é um conceito recente que seria considerando uma possibilidade dos produtos e mecanismos pedagógicos direcionados a uma proposta digital, né? Oriundo de um projeto expansionista. E uma coisa interessante sobre as holdings, os colegas de tecnologia quiserem somar com a gente, ajudar a pesquisar sobre isso, é que a maioria delas não tem sede no Brasil, né? Algumas têm sede na Europa, África do Sul, enfim. E isso traz toda uma demanda, no meu ver, de uma proposta neoliberal de uma possível colonização, sabe, através desse aparato, de uma recolonização. Então, eu acho que a escola do cansaço, a ideia que o Han traz de uma aceleração, de um doping cognitivo, de crianças que nascem, que estão para uma proposta voltada para a aprovação, para a superação, onde a superação é constante, os desafios são constantes, a estética do ambiente é favorável a tudo isso, com frases dinâmicas que estimulam um ambiente de competitividade, um excesso de positividade da vida, né? Onde eles não têm tempo para pensar de maneira alguma em coisas negativas. E o ensino de filosofia na era da plataformização, eu trago para dividir um pouco do que eu tenho feito como professor de filosofia para me virar dentro dessas dinâmicas conteudistas
para dividir um pouquinho aqui. Primeiro, eu fui quase que obrigado, por questões de demanda, a construir uma página, coisa que ainda não tem o meu rosto, né? E a gente sabe que a pandemia arremessou a gente no Google Sala de Aula, que é uma coisa também interessante de se pensar porque é que a Google, né, já estava preparada para receber tudo isso. O Meeting que a gente está usando aqui, né, o Instagram e toda essa dinâmica que envolve o que eu chamo de cyberpedagogia, né, a cybereducação. E aí eu criei essa página como uma maneira de extensão da sala de aula, né, de educação continuada, e aqui eu tinha mais liberdade para fugir desse conteudismo e dialogar melhor com os alunos. Isso eu criei em 2020, né? E a partir daí eu comecei a pensar em possíveis soluções, né? Uma delas eu comecei a ilustrar os meus trabalhos, né? Parti para a digitalização mesmo, comecei no papel, depois evoluí para um tablet e abrir mão um pouco dos textos, e isso eu consigo mostrar um pouco no Outline, quando eu falo dos quadros, mas eu pensei na proposta de um álbum de figurinhas ilustrados, aí eu tenho Marx, o Decaio, o Soa, Maquiavel, figurinhas que, com a ajuda de alguns colegas, eu comecei a construir, né? Um mapa mental como sequência didática, uma vez que eu tenho aí 40 minutos para pegar uma turma de um pré-vestibular que vai encarar um Enem, que é extremamente pesado, uma prova difícil, e o cara tem que ter uma nota alta, e a filosofia do Enem eles encaram como uma filosofia complexa. Então, eu tenho pouco tempo para entrar em sala de aula e passar um conteúdo. Eu entendi num determinado momento que na pegada dessa galera, principalmente que é curso, né, e que não já terminou o seriado e está lá fazendo um cursinho preparatório para passar no Enem, eu precisava de uma didática voltada mais rápida, né? Então, trabalho com mapinhas ilustrados, com setas. Isso aqui ficou muito divertido, até que os alunos me pedem para fazer isso em sala de aula, é onde eu vou tentar ressignificar o meu quadro, né? Aqui já é uma evolução do que eu estou trabalhando com imagem de inteligência artificial para colocar na página lá, que é uma discussão que eu tenho com os alunos, e os quadrinhos que eu estou começando a montar a partir dessas inteligências artificiais, né? Então, isso aqui seria um pouco do que eu faço em sala, do quadro, né? Que eu chamo de quadro tecnológico, que é um quadro bem rápido, ele está em movimento, né, cara? Ele permite várias leituras do aluno e desconstrói um pouco da ideia que eu tinha de quadro, sabe, bem cursivo, aquela ideia bem textual, bem textocêntrica. Eu abri mão um pouco do texto e comecei a trabalhar a imagem como uma função didática. E eu percebi uma coisa interessante depois disso, né? Eu falei isso numa mesa aqui no Rio, que muitos dos meus colegas, quando a gente ia substituir, eu descobria que eles não faziam quadro, né? E a gente passava a maior parte da aula palestrando e não tínhamos quadro. E os alunos questionavam muito isso. Chegava na aula de biologia, tinha um quadro maravilhoso. Eu falei, não, cara, eu tinha que criar um jeito de gerar tecnologia nos meus quadros, né? E aqui eu peguei um exemplo no cantinho de um quadro de segurança pública, né? Do Rio de Janeiro, óbvio, né? Uma coisa do Nietzsche, do David Hume, a uberização do trabalho. Aqui eu já parto para uma coisa mais pro fundamental, embora tenha um Kant aí em cima. Então, isso foi uma das soluções que eu criei para dar ao aluno uma ideia mais gamificada do quadro, de dar um ressignificado à lousa, né? Aqui já são os mapas mentais numa sequência didática de cartilha que eu pretendo entregar no final do nosso trabalho. Esse ratinho aqui embaixo é o meu cyber-rato, né? Uma vez que, quando eu comecei a usar a inteligência artificial, eu usei o apelido Ratos, pegou e eu comecei a trabalhar esse ratinho. Então, esse é o formato, né, que eu tenho usado para desenvolver a cartilha. Aqui algumas imagens que eu gerei em experimento com inteligência artificial, né? Mito de Narciso aqui embaixo, um portal, a medusa, um capoeirista, né? As diversas leituras que a gente consegue fazer. Aqui eu usei Midjourney, usei Blue Willow, algumas ferramentas
é bem comum no mercado hoje. Aqui o quadrinho que eu havia citado antes, né? É um quadrinho do Nietzsche, eu coloquei aqui partes da construção dessas imagens, né? Até porque a ideia aqui era trabalhar mais a imagem do que o texto. E então esse é o objetivo final, né? Entregar cartilhas, entregar uma sequência didática para o pessoal que está atuando nessas redes conteudista, uma vez que você tem que entrar em sala de aula e cada aula você tem um tema, você tem um conteúdo, você tem um número, um espaço de tempo muito curto para entregar isso para a galera. É só isso. Eu termino por aqui, tá? Ok, Marcelo, te agradecemos pela tua apresentação. À medida que você foi apresentando, alguns colegas também foram chegando, adentrando aí a nossa sala virtual e certamente a gente pode também, daqui a pouco, facultar, não é, a palavra e haver minimamente uma interação aí nossa a partir do teu trabalho, que é muito provocador pela questão não somente vamos assim dizer, do próprio estudo do caso que você faz, estudo de caso que você faz aí, da rede, né, da escola em rede, eu anotei aqui, que inclusive é um dos teus objetivos, entender essa dinâmica, bem como você busca trabalhar esses conceitos que nos são apresentados de uma forma, vamos assim dizer, bem contemporânea, bem do nosso tempo, como a questão da cyberpedagogia, da plataformização. E aí, eu queria te perguntar acerca do teu público, da tua intervenção. A gente percebe que é um produto de fato que chama a atenção do estudante, né, do aluno, principalmente daquele aluno que gosta muito de gamificação, que gosta de criar, de acompanhar. Então a gente vê que é uma proposta, inclusive, vamos assim dizer, usada do ponto de vista da filosofia nesses espaços. Te parabenizo você, a professora Val, se eu estou corretamente pronunciando, pela ousadia do enfrentamento desse tema. E aí eu queria também saber acerca do teu público, né? Se você vai fazer um recorte específico aí, em qual série e ao mesmo tempo como é que você vai trazer esse pensamento e ao mesmo tempo essa, essa contribuição, assim, digamos, eu entendi que o teu teórico seria Churran, de uma forma mais, vamos assim dizer, explícita aí para essa juventude. Considerando, inclusive, que nós temos aqui pessoas de várias regiões, eu mesmo sou da região Nordeste e atuo lá na escola pública em Pernambuco, e algumas coisas assim que você traz, inclusive assim na tua apresentação, me chama bastante atenção do ponto de vista dos desafios e dessa interlocução que a gente precisa fazer também da perspectiva, vamos até colocar assim, regionalista. A gente percebe que a presença do contexto, que você ressalta isso na sua fala algumas vezes, é do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Isso aparece de uma forma muito própria, um sentido de pertencimento, não é? Uma leitura de realidade. A gente percebe isso. Então, como é que você pode nos trazer também as suas considerações a partir da minha fala, dos meus comentários aí para a tua apresentação? Obrigado pela pergunta. Então, professor, primeiro sobre a questão de quem é meu público, né? O público hoje é um público do ensino médio, né? As escolas em rede estão distribuídas em vários bairros do Rio de Janeiro. No entanto, a proposta é de nível nacional, uma vez que essa rede, como eu disse, ela tem objetivos nacionais e já está em vários estados, né?
a minha leitura parte do contexto de cidadania digital. Eu entendo que o governo discute isso e a gente precisa avançar em direção a essa cidadania digital. E uma das coisas que eu considero aqui, como dentro da minha pesquisa, como uma maneira mais fácil da gente tá aproximando isso de todos os públicos, da rede privada, da rede pública de ensino. Primeiro, é a distribuição disso em forma digital. Segunda, entender a dinâmica de como essa rede funciona e qual é a influência dela no setor público hoje, né? Isso é uma das coisas que eu tenho observado, por exemplo, em alguns pré-vestibulares que eu dou aula, que são até trabalho voluntário que eu faço. Eu uso a mesma mecânica, sabe? E existe uma recepção muito boa sobre isso. Então, em termos de ticket médio, se a proposta tecnológica é um avanço neoliberal, tentando dominar a nossa maneira de pensar em sala de aula, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de desenhar o nosso quadro, de alguma maneira a gente está transgredindo tudo isso. E assim, o meu objetivo de trazer isso, e eu fiz muita questão de expor, inclusive, o meu ambiente de sala de aula para vocês, porque eu acredito que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor nesse embate que a gente está vivendo aqui no Brasil de dilatação de áreas de conhecimento. Tá? Hoje, quando eu usei o lugar de fala do Rio de Janeiro, até porque eu coloquei uma tela ali da Secretaria de Segurança Pública e a gente conhece de perto que é esse tipo de violência que acontece aqui no Rio de Janeiro. Tem 2 helicópteros atirando ali, né? E eu não sei de verdade, já tive em outros estados, já residi pouco tempo em Goiânia, Brasília, eu não sei, de fato, empiricamente como funcionam os outros estados. Mas, diante dessa dinâmica de velocidade imposta pelo capitalismo informacional, eu acho que esse é uma das formas que a gente encontrou de resistir a tudo isso, sabe? A gente está ali dentro, tentando fazer o cara pensar filosofia em pouco tempo. A gente não é professor de filosofia, eles olham para a gente como se a gente fosse professor de filosofia e sociologia, não é isso? Eu acho que a maioria aqui passa por esse tipo de problema. E a gente precisa fazer o aluno se sentir participante de tudo isso, sabe? Quando eu olho no caderno dele, eu vejo um desenho, eu sei que não vai estar idêntico ao que eu coloquei no quadro, todos nós aqui sabemos isso, mas ele está desenvolvendo a filosofia e, de alguma maneira, ele está ganhando parte do tempo dele, sabe? Então, a ressignificação do quadro, o mapa mental, eu acho que isso pode ser realizável em qualquer lugar, sabe? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Tranquilo, deixo até um momento agora facultado, se alguém quiser fazer algum comentário aqui no chat. Irene diz que é uma excelente proposta. Não sei se você está conseguindo acompanhar. Professora Val, quer dizer alguma coisa? Espera lá. Gostaria de falar assim. Acho que o trabalho do Marcelo, né, ele traz essa contribuição da gente pensar o ensino de filosofia nesse contexto da plataformização da educação, né? Porque quando, assim, no campo da educação pública, a gente pensa mais a rede pública, mas o ensino de filosofia está na rede privada. E mais ainda, a rede privada hoje, ela é um dos elementos que incide sobre a rede pública a partir, por exemplo, do Concede, né? Mas não é apenas. A gente sabe da presença dessas grandes holdings no MEC, né? A tecnologia, o que a gente está chamando de cybereducação, por exemplo, ela está praticamente em todo o trabalho de administração
das redes, seja ela a rede pública, seja ela a rede privada. O que é, por exemplo, a plataforma Sucupira ou o currículo Lattes, né? O que é se utilizar o currículo Lattes para você, de certa maneira, medir a produção docente, né? Então, a gente tem que entender esse processo de cybereducação, como é que ela está entrando, porque isso vai incidir sobre o nosso trabalho. E tem pouca reflexão sobre as condições de desenvolvimento do ensino de filosofia nesse contexto. O que eu vejo muitas vezes é um medo da tecnologia, um medo do chat GPT, por exemplo, seja lá do que for, e a gente precisa entender o que significa isso, a plataformização, mas também o uso dessas tecnologias como meio que possam, meios que nos ajudem a desenvolver o trabalho docente. E sabendo que a plataformização, ela vai incidir, sim, na maior vigilância do trabalho docente. Isso não tem dúvida nenhuma. Porque é o contexto que a gente vive hoje, né? Então, assim, eu acho bastante interessante a proposta do Marcelo, né, de pensar conceitualmente essas questões hoje e pensar também um modo de lidar com isso no ensino de filosofia, não apenas conceitualmente, mas na prática, na produção na produção do ensino, né, em sala de aula, né, e na produção de um material docente, né, que ele possa, por exemplo, depois, que possa servir para outros colegas, né, a partir dali pensar uma maneira de usar esse aparato tecnológico que a gente pode lidar com ele, né. Então, realmente, eu concordo com a Irene, é uma excelente proposta. Ótimo. Obrigado, professora, pela interação aí conosco, a participação também na nossa sessão de comunicações. Parabéns, Marcelo, obrigado também mais uma vez pela ousadia da pesquisa, pela disponibilidade de socializar ela conosco, e levem à Unirio nosso abraço e votos aí de bons trabalhos.